Você quer sucesso? Então pare de esperar que ele venha até você. Ele não vai bater na sua porta. Ele não vai te oferecer um lugar à mesa. Você precisa construir a sua própria mesa. Você precisa lutar por cada centímetro, cada momento, cada oportunidade. O tempo está passando. E a cada segundo que você hesita, outra pessoa está ficando mais próxima dos sonhos que você deseja alcançar. E o que você vai fazer a respeito disso? Você vai ser aquele que se levanta, que se posiciona, ou aquele que desaparece com arrependimento? Neste exato momento, a escolha é sua. Você precisa ouvir a verdade, mesmo que ela doa mais do que você pudesse esperar. Cada desculpa, cada dia de preguiça que você aceita, cada momento de hesitação, tudo isso é você mesmo se sabotando. Se você continuar dessa forma, você vai ser o arquiteto da sua própria destruição, do seu próprio fracasso. Você pode tentar disfarçar, culpar seus pais, culpar o ambiente, culpar a falta de oportunidades, mas a realidade é simples. Ninguém está te impedindo, a não ser você mesmo. A vida não te deve nada. O universo não está aqui para te entregar o sucesso embrulhado, como se fosse um papel de presente, de mão beijada. Você está exatamente onde você merece estar por causa das decisões que você tomou na vida. Essa é a realidade brutal e cruel, que a maioria das pessoas nunca vai te dizer, porque querem te manter fraco, conformado. Ninguém. Mas você não nasceu para ser só mais um. Você não foi colocado nessa terra para viver uma vida de desespero, onde ninguém mais vê, apenas você e Deus. Rolando feed de vidas falsas na internet e fingindo que tá feliz. Lá no fundo você sabe disso. Você sente o peso do seu potencial desperdiçado toda vez que encosta a cabeça no travesseiro e se pergunta por que nada muda? Por que minha vida não muda? Você acha que está cansado? Você não está cansado. Você só não tem disciplina. Você está entediado com a própria vida. Sua alma está faminta por desafio, por propósito, por conquista. A dor que você sente não é física, é espiritual. Você nasceu com uma chama dentro do peito, mas o mundo tentou apagar. Te deram uma cama confortável, série de TV, comida processada, redes sociais e disseram: fique quieto, seja bonzinho, espere sua vez. E você acreditou. Mas aqui vai a verdade nua e crua. Se você continuar vivendo como um homem comum, vai morrer como ninguém. Você precisa agir com urgência. A cada dia que passa, você está mais perto do fim. E a maioria dos homens só percebe isso tarde demais. Quando a juventude se foi, a energia acabou e os sonhos foram enterrados com o tempo. Você tem uma escolha. Ou você desperta agora, ou você assiste sua vida passar como espectador da própria história. Você quer saber o segredo? Disciplina é o que separa os fracos dos imparáveis. Não é motivação. Motivação é apenas uma faísca. Disciplina é o fogo constante. Os homens fracos acordam e dizem: hoje eu não estou no clima. Os fortes acordam e dizem: não importa o clima. Não importa se eu estou no clima ou não, eu tenho um compromisso comigo mesmo. Disciplina é fazer o que tem que ser feito mesmo cansado, mesmo sem vontade, mesmo sem aplauso. É dizer não ao prazer momentâneo, porque você enxerga o longo prazo. É sair da cama às 5 da manhã, quando o mundo ainda dorme. É treinar quando o corpo pede descanso. É estudar quando ninguém está vendo. É trabalhar no seu projeto quando todos estão se divertindo. Disciplina é a ponte entre o homem que você é e o homem que você quer ser. Você quer vencer? Aprenda a ser disciplinado. Quer saber de uma coisa? Ninguém sente pena de você. Você pode chorar, reclamar, postar indiretas e se esconder atrás de desculpas. Mas o mundo não para por causa da sua dor. O mundo é implacável, é bruto, é cruel. Ele respeita apenas resultados. Você acha que merece algo? Então vá e conquiste. Pare de contar sua história triste como se fosse um troféu. Não importa o que fizeram com você, importa o que você vai fazer com isso. Você vai usar como escudo ou como arma? Vai se esconder atrás da dor ou transformar a dor em combustível? Homens grandes não nasceram em berço de ouro. Eles foram forjados no sofrimento, na rejeição, no fracasso, na pressão, pelo menos a maioria deles. Eles só não desistiram, e isso já foi o suficiente para ultrapassar 99% dos outros homens. Pare de dizer que você está se preparando. Pare de dizer que está esperando o momento certo. Esse momento não existe. O tempo perfeito é uma ilusão. Você não precisa de garantias, você precisa de coragem. Enquanto você pensa, alguém age.
Enquanto você hesita, alguém executa. Enquanto você espera o cenário ideal, alguém já venceu no caos. A diferença entre os vencedores e os perdedores não é talento, é decisão. A maioria dos homens falha porque quer segurança, mas segurança é uma prisão disfarçada. Você quer liberdade? Então arrisque. Erre, caia, levante e continue andando. Você nunca estará 100% pronto, mas se esperar estar, nunca começará. Você acha que não tem tempo? Mas passa horas no celular, em conversas inúteis, rolando no feed, vendo bobagem, vendo porcarias. Você não está sem tempo, você só está sem foco. Você tem um tempo que precisa, o que falta é uma direção. Acorda. Cada notificação é uma corrente que te prende. Cada distração te afasta da sua missão, te afasta de alcançar o objetivo que você quer alcançar. Você quer uma vida de respeito? Então pare de agir como um espectador. Comece a viver como protagonista da sua própria história, do seu próprio filme. Desinstale o que te distrai. Afaste-se do que te enfraquece. Cerque-se do que te fortalece. Você tem 24 horas, o mesmo tempo que os grandes têm. A diferença é como você usa. Enquanto você assiste, alguém está construindo. Enquanto você se distrai, alguém está crescendo. Enquanto você adia, a sua chance pode estar desaparecendo. Todo mundo quer vencer, mas quase ninguém quer pagar o preço. Você diz que quer sucesso, mas dorme até tarde. Foge do desconforto. Busca atalhos. Quer saber a verdade? Você quer o prêmio, mas não quer a luta. Mas aqui vai uma realidade inegociável. Não existe glória sem dor. Não existe vitória sem luta. Se alguém venceu alguma coisa, é porque teve que lutar. Você quer liberdade? Então se prepare para renunciar prazeres, para ouvir não, para ser ignorado, zombado, duvidado e testado. A vida vai te colocar no fogo e só os determinados saem forjados. O resto vira cinza. Esqueça o caminho fácil. Os grandes homens são forjados na resistência, na disciplina, no silêncio, na constância. Enquanto os fracos descansam, os fortes crescem, constroem, criam, agem, vão pra cima. As pessoas dizem: ele deu sorte, estava no lugar certo, na hora certa, conheceu as pessoas certas. A maioria das vezes isso é mentira. O que você chama de sorte é apenas alguém preparado, disciplinado, focado em evoluir, que não desperdiçou as chances quando elas surgiram. Você não precisa de sorte, você precisa de propósito. Quando você tem um propósito forte, acorda mais cedo, treina mais pesado, estuda com foco, diz não para distrações e diz sim para o que te aproxima do seu objetivo. A sorte sorri para quem não para quem se posiciona todo dia, para quem suporta a dor sem perder a fé. Pare de buscar sorte. Busque propósito, porque um homem com propósito é imparável, ninguém pode pará-lo. Chega de culpar o mundo, chega de apontar para os outros, chega de repetir que a vida é injusta. Todo homem que muda sua história começa assumindo responsabilidade total sobre a própria vida. Você pode não ter culpa de como começou, mas é 100% responsável por como vai terminar. A vida não é justa e nunca será. Alguns começam com mais, outros começam com menos, mas o campo sempre se nivela no esforço. Você quer ser livre? Então pare de agir como escravo da autopiedade. Pare de ter dó de si mesmo. Pare de vitimismo. Pare de buscar validação. Pare de esperar que alguém venha te resgatar. Você não é um coitado. Você é um guerreiro adormecido apenas. E está na hora de acordar. Assuma o controle. Pague o preço. Faça o que precisa ser feito, com ou sem vontade, porque ninguém vai fazer isso por você. Acorda. Você fala demais, promete demais, sonha demais, mas faz de menos. Chega. O mundo não respeita palavras. O mundo respeita resultados. Falar não muda sua vida. Agir muda. Você pensa que liberdade é viver de luxo? Carros caros, viagens, mansões? Não. Liberdade mesmo é poder dizer não. É não depender de ninguém, a não ser Deus. Liberdade é saber que se tudo desmoronar hoje, você se reconstrói amanhã. Porque você tem habilidades, você tem o que você precisa em si mesmo. Tem disciplina, você tem mentalidade e não depende da sorte. A maioria dos homens falha porque espera estar pronto. Esperam o momento perfeito, o momento certo, mas ninguém começa pronto. Você começa inseguro, começa errando, começa pequeno, começa com medo, mas começa. É a constância que constrói. Não é sobre ser perfeito, é sobre não parar. Você vai falhar? Vai. Vai se frustrar? Com certeza. Vai duvidar de si mesmo? Todo dia. Mas se continuar mesmo assim, você vence.
Porque os homens comuns desistem, mas os determinados seguem, cansados, feridos, frustrados, mas seguem. Constância é a arma secreta dos imparáveis, daqueles que não podem ser parados pelas dificuldades da vida. É ela que transforma esforço em resultado, dor em força, tempo em liberdade. Seja constante, mesmo quando ninguém acredita, mesmo quando até você duvida de si mesmo, especialmente quando você duvida. Continue. Você não controla a sua vida se não controla as suas manhãs. A forma como você acorda define como você vive. A maioria dos homens começa o dia como escravos do relógio. Acordam no susto, pegam o celular, rolam no feed da vida dos outros, estão sempre correndo, atrasados, já acordam perdendo. O homem que domina sua manhã domina seu destino. Ele acorda com propósito, treina o corpo, nutre a mente, organiza o dia, foca na missão. Ele não reage ao dia, ele comanda o dia. A disciplina matinal é o segredo dos gigantes. Enquanto os fracos dormem, os fortes já estão construindo liberdade. Quer mudar sua vida? Comece vencendo suas manhãs, todos os dias, sem falha. Você quer ser respeitado? Então pare de buscar aplausos. Respeito não se pede, se conquista, se impõe. Não precisa provar nada para ninguém. Precisa apenas fazer o que deve ser feito todos os dias. Homens grandiosos não se destacam por gritar. Eles impõem presença em silêncio. Sua rotina grita, sua postura fala. Seus resultados convencem. Motivação é inconstante. Até ajuda no momento ali você se motivar. Assistir um vídeo, ouvir um áudio que te motiva. Porém, ela vem e vai. Ela depende do humor, do clima, do momento. Mas o compromisso, esse permanece. Mesmo quando tudo desmorona, o homem que depende da motivação é um escravo da emoção. O homem que vive por compromisso é guiado por visão. Você quer mudar sua vida? Então faça um voto com você mesmo. Um pacto inquebrável. Não importa se está cansado, não importa se está difícil, não importa se ninguém acredita. Você prometeu, então você cumpre. Simples assim. Compromisso é continuar mesmo sem ânimo. É agir mesmo sem aplausos, é executar mesmo com medo. A motivação pode iniciar sua jornada, mas é o compromisso, a disciplina que garante a chegada ao seu objetivo. Você foi programado para sobreviver, para trabalhar, pagar contas, obedecer e esperar pela aposentadoria. Mas isso é mentira. Você não nasceu para ser mais um, não nasceu para seguir o fluxo, não nasceu para ser previsível, conformado, um ninguém. Você nasceu para liderar, para construir, para impactar, para deixar legado. Dentro de você existe um leão, adormecido, sim, mas vivo. E o mundo está desesperado por homens que despertem, homens com voz, com presença, com direção. Chega de se contentar com migalhas, chega de se esconder atrás de desculpas. Você não é um escravo, você é um soldado, um rei, um construtor. Você não precisa ser o mais talentoso, nem o mais inteligente, nem o que começou antes. Você só precisa ser o que nunca para. A maioria começa com empolgação, mas desiste no primeiro obstáculo. Para, muda de foco, se sabota. Mas os que vencem são os que permanecem. Caem 7 vezes, levantam 8. São ignorados por anos, depois aplaudidos por décadas. O jogo é longo e quem vence não é o mais rápido, é o mais consistente. Você pode começar devagar, pode errar muito, mas se continuar, você vai dominar aquilo que você está fazendo. Porque o mundo respeita os que resistem ao tempo e não os que brilham por um momento. Você acha que os homens de sucesso tiveram sorte? Que tudo caiu do céu? Que alguém os empurrou até o topo? Eles chegaram lá porque executaram, porque fizeram acontecer, tiveram iniciativa. Todos os dias, com ou sem vontade. O mundo é dos que agem, não dos que sonham. É dos que constroem, não dos que comentam. Eles erraram? Sim. Caíram? Várias vezes. Foram desacreditados? O tempo todo. Mas nunca pararam. Nunca deixaram o medo ser mais forte que a missão. E isso os fez imparáveis. Você quer vencer? Então pare de pensar tanto. Pare de planejar eternamente. E comece a executar agora. Enquanto você analisa, outro já fez. Enquanto você pensa no como, outro já começou do zero. A diferença entre quem vence e quem assiste é uma só: a ação. Você acha que tem tempo, que pode deixar para depois, que o ano que vem vai ser diferente. Não é assim que você fala para você? Mas o relógio não para e ninguém te garante o amanhã. Homens morrem com sonhos não realizados, com histórias nunca contadas, com ideias que nunca saíram da cabeça. A diferença entre os que vivem e os que apenas
existem, ou seja, sobrevivem, é a urgência. Você acha que está se preparando, mas está adiando. Você acha que está esperando o momento certo, mas está se sabotando. Cada dia perdido é um tijolo a menos no seu império. Cada desculpa é um passo a mais rumo à mediocridade. O mundo é implacável com os lentos. Só recompensa quem age, quem tem iniciativa, quem faz acontecer. Você está esperando o quê? Outro ano começar? Outro fracasso te chacoalhar? Outro arrependimento te esmagar? A hora é agora. Ou você constrói, ou assiste os outros construírem. A maioria dos homens vive tentando agradar. Querem ser amados, aprovados, incluídos. Vivem em busca de aceitação e por isso permanecem fracos. Você quer crescer? Então pare de querer ser aceito, de querer ser aprovado, de querer ser validado pelos outros. E comece a se tornar impossível de ignorar. Homens poderosos não pedem licença, eles chegam, causam impacto e mostram resultados. Você não precisa ser querido, precisa ser respeitado. E respeito se conquista com disciplina, postura, resultado, silêncio e presença. Você vive exausto, mas não é físico, é mental, espiritual. Porque acorda todo dia para viver uma vida que não te inspira, trabalha em um lugar que te esgota, convive com pessoas que te drenam e ainda tenta se convencer de que está tudo bem, mas não está. Seu corpo sabe, sua alma grita e sua mente pede socorro. O que te cansa não é o esforço, é a falta de propósito. Quando você encontra sua missão, você ainda se cansa, mas é um cansaço que te fortalece, porque cada gota de suor tem direção, cada luta tem sentido, cada passo tem um porquê. Você precisa se reconectar com sua missão, com a razão pela qual Deus te colocou neste mundo. A partir daí, você não vai mais acordar no piloto automático. Vai acordar com sangue nos olhos. A guerra contra a sua versão mais fraca, que tem medo. Guerra contra si mesmo. A emoção é traiçoeira. Num dia você está motivado, no outro quer desistir. Se você vive baseado no que sente, vai ser refém da inconstância. O verdadeiro homem não depende de sentir vontade. Ele age porque decidiu. Ele não espera estar animado. Ele executa, mesmo quando está quebrado por dentro. Ele tem um código interno. E esse código é inegociável. Não importa o que digam. Não importa o quanto doa. Não importa se está chovendo ou fazendo sol. Ele cumpre o que prometeu para si mesmo. Não porque é fácil, mas porque é necessário. Homens fracos seguem o coração. Homens fortes seguem o propósito. E enquanto o fraco se afoga em desculpas, o forte constrói em silêncio. Você acha a disciplina difícil? Então experimente viver com arrependimento. Experimente olhar para trás e perceber que desperdiçou os melhores anos da sua vida com desculpas, medo, preguiça, na zona de conforto. Disciplina dói, mas o arrependimento, esse, destrói. A dor da disciplina constrói caráter, liberdade, respeito. A dor do arrependimento só deixa um vazio. Todo dia você escolhe sofrer por se superar ou sofrer por se sabotar. Você quer uma vida grandiosa? Então pague o preço agora, ou será cobrado com juros lá na frente. Quem não se disciplina hoje é dominado amanhã por contas, por ordens, por remorso, por uma vida que não escolheu. Escolha a dor certa. Você pensa que sucesso é dinheiro, fama, status, mas tudo isso é raso. Sucesso de verdade é poder acordar em paz, viver com propósito, escolher onde, como e com quem você vive, sem ter que pedir permissão para ninguém. É poder olhar no espelho e respeitar o homem que você vê. É saber que você construiu sua própria vida sem atalhos, sem mentira, sem fingimento. Mas liberdade custa caro e não se compra pronta. Ela se conquista com foco, com ação, com renúncia, com tempo, com suor. Enquanto os fracos vendem a alma por conforto, os fortes constroem sua independência, tijolo por tijolo, dia após dia. E quando a liberdade chega, ela tem gosto de missão cumprida. Pare de procurar fora, pare de esperar alguém te aprovar, pare de dizer que falta isso ou aquilo. Você já tem o que precisa, você só precisa decidir. Decidir que não vai mais aceitar uma vida medíocre.
decidir que vai assumir o controle, decidir que vai pagar o preço, sem desculpas, sem vitimismo, sem pausa. Não é sobre ferramentas, é sobre postura. O mundo não dá espaço para quem hesita, mas abre caminho para quem impõe presença, e presença começa com decisão. Você pode continuar inventando histórias para justificar sua estagnação, ou pode fazer uma única escolha que vai mudar tudo. Você pode dizer para si mesmo: a partir de hoje eu me torno um homem que nasci para ser, que tem um potencial para ser. Porque a verdade é que você não precisa de mais informação, você precisa de mais atitude. Você precisa agir, você precisa ter a coragem de fazer o que tem que ser feito, independente se você sente vontade de fazer ou não, independente se você sente motivação ou não, simplesmente faça. Tome iniciativa. Cada passo que você dá hoje é um tijolo na ponte que seus filhos vão atravessar amanhã. Cada disciplina, cada renúncia, cada decisão de não desistir. Você está quebrando ciclos, você está escrevendo uma nova história. Homens fracos pensam no agora, homens fortes pensam em gerações. Você não pode deixar um legado se continuar vivendo como se sua vida não tivesse peso. Você é o elo entre o que foi e o que será. Você é o modelo que seu filho vai seguir, o exemplo que sua filha vai admirar, a raiz de uma nova árvore. Por isso, não lute só por você. Lute pelos que ainda nem chegaram, pelos que um dia vão te chamar de pai e olharão para trás com orgulho. Desde cedo, tentaram te ensinar a se encaixar, a obedecer, a seguir o fluxo, a ser normal. Mas a verdade é que você nunca foi normal. Sempre sentiu que algo estava errado. Sempre teve uma inquietação, uma chama, uma fúria, uma vontade de mais. Isso não é defeito, é identidade. Você não foi criado para ser mais um na multidão. Foi feito para guiar, para erguer, para inspirar. E todo sistema que tenta te domesticar é porque tem medo do que você pode se tornar quando decidir parar de se esconder. Você é o tipo de homem que muda o ambiente, que cria oportunidades, que constrói impérios. Então pare de tentar se encaixar e comece a assumir seu lugar de liderança. Tem dias que parece que ninguém entende, que ninguém vê o quanto você está lutando por dentro, que ninguém nota o quanto você está tentando mudar. Mas a real é, você não está sozinho, você está em batalha. E o inimigo mais perigoso não está lá fora, está aí dentro. É a sua versão antiga, aquela que quer conforto, preguiça, distração, aquela que diz, deixa pra amanhã, aquela que se contenta com pouco, mas você está lutando contra ela e está vencendo a cada novo dia que você não desiste. A cada novo dia, que mesmo sem vontade, por exemplo, de ir pra academia, que mesmo sem vontade de ir pra academia, você vai mesmo assim. Que mesmo sem vontade de estudar, você estuda mesmo assim. Que mesmo sem vontade de trabalhar no seu projeto, você trabalha mesmo assim. Essa guerra é silenciosa, mas é sagrada. Porque cada pequena vitória interna, cada dia que você vence a sua versão mais fraca, é um passo rumo ao homem que você nasceu para ser. Continue firme. Você não é fraco por estar cansado. Você é forte porque continua lutando mesmo cansado. Você acorda, trabalha, come, dorme e repete, de novo e de novo e de novo. Mas uma voz dentro de você grita, isso não pode ser tudo. E sabe de uma coisa? Não é mesmo. Você não foi criado para apenas sobreviver. Você foi feito para impactar, para transformar, para liderar, para viver com propósito. Mas viver com propósito exige sacrifício, exige coragem, exige decisão. Você vai ter que dizer não para muita coisa, vai ter que se afastar de quem te enfraquece, vai ter que andar sozinho por um tempo, mas no fim vai valer cada passo, porque quando você encontra sua missão, tudo muda. A forma como você anda, como você fala, como pensa, como inspira. Viver com propósito é acordar com sangue nos olhos e dormir com paz na alma. Você foi ensinado a esperar a aprovação dos pais, dos chefes, dos amigos, da sociedade. Te disseram que só pode avançar se alguém deixar. Mentira. Você não precisa de permissão para mudar, para crescer, para vencer. Você só precisa decidir. Decidir parar de viver pela expectativa dos outros. Decidir assumir o controle da própria vida. Decidir construir mesmo quando ninguém acredita. Os grandes não perguntam se podem, eles vão lá e fazem. Você quer liberdade? Então pare de esperar o mundo te permitir e comece a se permitir. Permita-se falhar, permita-se tentar, permita-se vencer. Permita ser tudo aquilo que você sempre sonhou, sem pedir licença. O mundo é de quem ousa. Essa jornada não é sobre quem sai na frente, é sobre quem nunca para. Quem continua afiado quando os outros desistem, quem se adapta, evolui, cresce. Enquanto a maioria fala sobre sucesso no passado, você vive no presente. E quando chegar a sua hora, quando o mundo finalmente chegar no que você se tornou, você não vai precisar explicar nada, seus resultados vão falar por você. Agora a escolha é sua. Nada de mais pensamentos, nada de mais teorias, nada de mais promessas vazias. A vida não recompensa intenções, ela recompensa execução, ação, iniciativa. Se você ouviu esse áudio até aqui, se você viu esse vídeo até aqui,
Se algo dentro de você está queimando neste momento, isso não é coincidência, é a sua alma despertando, a parte de você que esteve sufocada por anos tentando sair, a voz na sua mente dizendo: eu nasci para mais. Essa voz não é ilusão, é a chamada para a sua vida. E agora vem a pergunta final: você vai responder a essa chamada? Você sabe o que acontece se não responder? Mais um ano vai se passar, mais uma promessa quebrada, mais um ciclo de cansaço e autopiedade, vitimismo, coitadismo, e no fundo você sabe, não está tudo bem, está te matando por dentro. Não existe prisão pior do que estar preso numa vida que você aceitou por medo. E só existe uma saída: ação diária, rigorosa, intencional, sem desculpas, sem esperar ser salvo por ninguém. Você quer vencer? Então conquiste. Não com sorte, não com jogo, não com espera, mas com a posse total do seu tempo, da sua mente e do seu dinheiro. Cada segundo gasto com distração é um segundo roubado da vida que você poderia estar construindo. E não é sobre ficar rico, é sobre se tornar intocável. Quando você controla suas finanças, você controla suas escolhas, decide para onde vai, como vive, com quem trabalha e o que rejeita. Isso é poder, não extravagante, não chamativo, mas abaixo de Deus, poder absoluto. Este é o momento, o ponto de virada. Um caminho te leva a ficar vendo o feed da vida dos outros, a zona de conforto, a estagnação. O outro te leva ao caos, à disciplina, à dor, ao crescimento e finalmente à dominação. Você já sabe qual caminho o verdadeiro homem escolhe, então pare de fingir, pare de duvidar, pare de negociar com a mediocridade. Você foi presenteado com um corpo, uma mente e uma oportunidade. Use-os. Construa algo que viva além de você, um nome que imponha respeito, uma vida que faça cada lágrima e cicatriz valerem a pena. O mundo está aberto para o homem que ousa tomá-lo. Chega de fugir, chega de se esconder, chega de pedir. É hora de se levantar, é hora de conquistar, é hora de ser livre.